Quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for derrubada da terra, só então o homem perceberá que não é capaz de comer o seu próprio dinheiro. Ei, gente, meu nome é Júlia Oliveira e eu faço parte do Teatro da Fumaça junto com os artistas Domênica Morvillo, Ítalo Vieira, Jean Gorziza e João Santos. A seguir, vocês vão assistir o último seminário da primeira etapa do processo Mineral Ipsen com uma das lideranças indígenas Cacique Angoró, da aldeia Caturamã, atualmente localizada em São Joaquim de Bicas. O Teatro da Fumaça foi premiado pelo Ipsen Scope Grant 2024, uma fundação norueguesa que fomenta obras artísticas baseadas nas obras de Henrik Ibsen, dramaturgo norueguês que mudou o teatro moderno europeu. A primeira fase do projeto Mineral Ipsen conta com uma série de seminários disponíveis no YouTube. O último seminário gravado com a Cacique Angoró foi gravado presencialmente para que pudéssemos disponibilizar a vocês. Bom dia, novamente. Muito obrigado pela presença, Cacique Célia Angoró. Hoje a gente está aqui no último encontro da primeira etapa de um projeto que o Teatro da Fumaça realiza, que se chama Mineral Ipsen. Nós somos um grupo de teatro e esse projeto também ele é todo pensado, formatado para o desenvolvimento de uma peça. Ele vai resultar num espetáculo teatral que o Teatro da Fumaça realiza em parceria com um outro coletivo de Sabará, que se chama Sobre Lá, Companhia de Teatro, e que a gente deve estrear em setembro desse ano. Esse projeto ele só é possível porque a gente teve o financiamento de uma fundação norueguesa que se chama Ipsen Scope. Essa fundação ela existe em função da memória de um dramaturgo norueguês que é o Henrik Ibsen, e é um dramaturgo que viveu no século XIX, mas é o grande nome da dramaturgia norueguesa, assim, e até hoje essa fundação ela tá lá para fomentar abordagens da obra dele pelo mundo. No ano passado a gente mandou esse projeto e a gente ficou muito feliz que ele fosse aprovado. Por quê? Porque é um projeto que toca num tema delicado e que aqui em Minas Gerais seria muito difícil a gente desenvolver um espetáculo teatral sobre isso, porque é sobre a mineração. Sobre a mineração e sobre a relação das grandes mineradoras, das barragens e as comunidades diretamente afetadas por elas. E aí como que a gente chegou lá no Ibsen, na Noruega, para falar de barragens em Minas Gerais? Porque esse dramaturgo ele tem um texto chamado Um Inimigo do Povo. É uma peça muito conhecida. E do que ela trata? Ela trata de um médico que mora numa cidade balneária, que vive em função da água. Eu sempre penso assim em Araxá, Poços de Caldas, as cidades balneárias aqui de Minas também. Mas ele descobre que a água está contaminada. E aí ele vai fazer uma denúncia, fala assim, gente, a água está contaminada, mas eu descobri cedo, eu não quero nem, eu até abro mão das glórias e tal, eu só quero mesmo o bem da comunidade, que as pessoas não tomem banho, a gente vai corrigir isso, daqui a 2 anos o balneário pode voltar a funcionar. Aí a cidade, os proprietários, os empresários falam, mais 2 anos sem o nosso turismo, sem a nossa atividade econômica, como é que a gente vai ficar? Será que a água está contaminada mesmo? Será que é um risco de verdade? E aí o cara, que era bem intencionado, ele vira um inimigo. Eu falei assim, não, esse cara ele está tentando ir contra a nossa cidade, porque ele está aqui contra os nossos interesses econômicos, como que a cidade vai fazer sem a nossa provedora do nosso sustento e tal? E aí ele começa a ter uns discursos muito agressivos e tal, e ele sai apedrejado da cidade. Então, ele tem essa virada, assim, de ter feito uma descoberta de uma coisa que estava realmente ameaçando toda a comunidade, para a comunidade se virar contra ele, principalmente em função dos poderosos que se viram contra ele primeiro. Aí a gente viu certas similaridades com a relação que as comunidades mineiras têm com a mineração.
essa questão da gente, hoje, em 2025, eu acho que poucas pessoas são inocentes em relação ao risco que uma barragem oferece a uma comunidade, ao que a mineração causa para o nosso estado, né? Estado que herdou o nome dessa atividade mineradora. Enfim. E aí o nosso projeto é fazer um paralelo entre lá a obra do Ibsen com a situação de Minas Gerais, mas para desenvolver essa obra, a gente pensou em algumas etapas. Hoje o nosso encontro ele é o fim da primeira etapa, que é uma etapa de seminários. A gente fez um seminário com um professor que nos falou sobre o texto mesmo, sobre a peça. A gente fez uma etapa com um advogado, Pedro Arruda, que advogou em defesa das vítimas de Brumadinho e de Bento Rodrigues. Você conhece o Pedro? Ah, que bom. E a gente fez um outro seminário com o Dimir Viana, que ele é um multiplicador do teatro do oprimido. O teatro do oprimido é um conjunto de práticas formuladas pelo Augusto Boal, que foi um diretor, que ele ia nas comunidades e queria fazer teatro com as comunidades, incluindo as pessoas também na criação. Ele queria tirar o espectador só do lugar de assistir e trazer o espectador para a ação, para a peça. E hoje a gente tem um prazer enorme de terminar essa etapa com a senhora. Que honra. A honra é nossa. A gente conhece um pouco dessa trajetória, da trajetória pessoal da senhora também, mas eu acho que a gente pode começar com uma apresentação. Eu me chamo Célia, que é meu nome não indígena, meu nome batizado, né, pela minha tribo, o povo Pataxó-Ranhanha, pela minha etnia é Angoró. Não nasci cacica, né, dentro da luta. Quem foi o primeiro cacique foi meu esposo, cacique Raiô. Junto a ele, a gente veio para Belo Horizonte, juntamente com a nossa família, onde veio meu cunhado, sogra e os irmãos dele. E a gente fundou a luta aqui dentro de Belo Horizonte, aqui na Praça 7 de Belo Horizonte. Porque em Belo Horizonte já tinha vários indígenas, inclusive o pessoal já tinha um ponto declarado dentro do shopping e um outro ponto aqui no Parque Municipal. Mas todo mundo colocava dentro do parque. Ninguém tinha a liberdade de expor nas ruas de Belo Horizonte. E algo chamou a atenção ao nosso grupo. A gente foi acolhida ali no Shopping Uai pelo dono do shopping, o William, e vendia muito pouco dentro do shopping, mas também a gente começou a observar como que a cidade era racista e discriminava muito a gente por nós sermos Pataxó e Pataxó-Ranhanha, por ser indígenas do extremo sul da Bahia. Alguns vieram de Coroa Vermelha, e o nosso grupo, que é o grupo fundador, a gente viu ali de Camacã, Ilhéus, Pau-Brasil, que a gente tem um tronco, né, de uma história muito triste que aconteceu no nosso país, né? A gente faz parte do tronco da família de Galdino, que é um indígena que perdeu sua vida queimado vivo em Brasília para que hoje os povos indígenas ainda tivessem um pouquinho do seu direito respeitado. Então ele é primo carnal da gente. Então a gente, por busca de sobrevivência, porque na nossa comunidade no sul da Bahia, a gente tem que viver mais de 5 mil indígenas e a gente tem uma dificuldade com água. E uma vez que nós somos filho de Tiopai, que Tiopai para nós é o Deus da água, é o Deus da vida, é o nosso Deus. Então o que acontece? A gente viu que nosso Tiopai ali também estava ficando escasso, doente. A nossa água lá é toda saloba, é uma água contaminada, que a Veracel já contaminou as nascentes dos rios próximos às nossas aldeias. Então a gente veio em busca de sobrevivência aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, porque falava, tem a feira de Espomina, a gente já era acostumado a vir expor na feira de Espomina, então a gente veio para Belo Horizonte. Mas quando a gente chegou não foi o que a gente pensava. Literalmente a gente se deu com uma selva de pedra. Porque isso aqui é uma selva de pedra.
Mas algo chamou a atenção. A gente foi para o parque, trabalhou um mês ali dentro com os parentes. E a gente viu e falou, não entra quase ninguém aqui, isso não vai dar certo. A gente veio e suntou a Praça 7, só que algo chamou a atenção a gente na Praça 7. A Praça 7 tem um quarteirão que leva o nosso nome, Quarteirão Pataxó. Aí tem o Quarteirão Chacriabá, o Quarteirão Machacali, mas você não vê a presença de nenhum indígena, de nenhum parente ali expondo. Muito pelo contrário. A gente vê um quarteirão todo sujo, largado, um cartão postal deixado. A gente falou, não, vamos arriscar, domingo vamos vir para cá? Então a gente veio primeiro domingo e a gente foi recebido com os fiscais, com a polícia, tomaram toda a nossa mercadoria, muita violência, mas isso não nos desistiu. Na segunda-feira a gente estava de volta e aí foi quando a gente conheceu a doutora Judite, que é uma mulher muito resistente, é um exemplo para a luta hoje dentro de Belo Horizonte. E a gente pegou e conheceu ela e o procurador, doutor Edmundo. E esses dois abraçaram a causa junto com o Pablo da FUNAI e outros parceiros que ela conseguiu, e a gente não desistiu. Então, até chegar à fundação da aldeia, foi muitas coisas. Como a história é longa, então eu vou resumir. A gente perdeu, em 2016, o Samuel, um jovem que veio da Bahia com um sonho de trabalhar, construir uma casa para a mãe lá. Ele foi morto e torturado e o corpo dele foi deixado na Lagoa Vale das Flores e a gente ficou quase um mês procurando ele, a gente custou achar para devolver esse corpo para essa mãe na Bahia. Passa-se mais um ano, a gente perde o meu tio, Genilson, um dos nossos melhores artesãos em fazer artesanato de miniatura. Portanto, dentro do Mercado Central de Belo Horizonte, a gente tem várias lojas que fez uma homenagem a ele, tem quadros nas lojas com mini peças dele, porque ele fornecia o artesanato. E todos esses crimes ficaram impunes. Nunca foram investigados, ninguém nunca fez nada, ninguém sabe de nada. E a violência contra o nosso grupo continuou, onde a gente ia expor, eles iam ali, pegavam nossas mercadorias. Resumindo, até que em 2017 aconteceu a prisão do meu esposo e de mais uma militante da causa indígena, que é a Ávila Buniacá, aqui na Praça 7, de onde chegou 3 ônibus da tropa de choque, que nem eram de Belo Horizonte, eram de Nova Lima, atacando mulheres, crianças indígenas que estavam ali, com um spray de pimenta, falando que a gente estava impedindo as pessoas de passar naquele local. Então a Árvore e mais o Raiô foram agredidos, o Raiô foi preso, bateram neles. Também nada foi feito, embora a doutora Judite não mediu esforços para poder lutar, mas tudo abafado. E aí foi onde a gente foi para o ritual. E o que restou para a gente era um aglomerado que chama Jardim Vitória. Lá tem um aglomeradozinho que chama Pocaoi. E a gente vivia 19 pessoas dentro de um barracão, num estado bem precário. As vendas diminuiu, porque se você expôs na rua, eles tomavam toda a sua mercadoria. E a Lei 6.001, pelo que me consta até hoje, ela não foi rasgada, né? Que o Estado e o município, eles tinham o dever de nos amparar. Mas aqui isso não aconteceu e não acontece de forma nenhuma. Então a gente fez um ritual, buscou orientação dos nossos líderes mais velhos que estão na nossa aldeia de origem, né? Que é inclusive a minha prima Inarauí, que é a irmã de Galdino, a Lucidalva, que é prima, o cacique Jean, que é primo, e outros líderes e ancião, Dona Maria Muniz, que é uma anciã nossa, e a nossa pajé negra, que foi assassinada, né, lá na Bahia o ano passado. Então, veio que era a missão veio que era para a gente pegar o povo que estava ali no aglomerado e fosse procurar uma terra, que essa terra ia vir. E aí a gente foi convidado para ir para a festa do milho.
lá em Birité, mês de julho de 2017. 9 de julho de 2017. E aí a gente foi para esse evento. Chegamos lá, a gente montou uma oca, foi eu, a Ave, o Capua, meu esposo e meu cunhado Aracuã, que hoje é cacique também de uma comunidade lá em Brumadinho. E lá no evento a gente conheceu um senhor que chamou muita atenção. Ele era um senhor muito alto, ele andava com um cajado, ele tinha uma barba muito grande, ele vestia diferenciado, comparando mal como José, sabe? E ele era do MST, e o MST tinha acabado de ocupar aquela área da fazenda do Eike Batista, ali em São Joaquim de Bicas. Então eles estavam lá 3 meses, eles estavam já chegando, no máximo que tinha lá na época eram 15 famílias com eles, e ele me fez o convite. Falou, olha, porque eu contei para ele que a gente estava em busca de uma mata, de algo que fosse uma reserva, que estavam sendo destruídas, a gente não invade nada, muito pelo contrário, é nossas terras que foram invadidas. Então a gente estava procurando RSPPMs que tivesse algum problema, ou com mineradora, ou que alguém tivesse degradando ela, que a gente ia lutar para poder reflorestar e manter a preservação dessa área de RPPM e de unidade conservatória. Porque isso nós, povos indígenas, podemos fazer e é liberado para a gente dentro da lei. Então ele falou, não, olha, nós estamos na fazenda do Eike Batista, aquele homem que deu um belo golpe aí nos cofres públicos, se vocês quiserem ir lá conhecer e tal. Aí no primeiro momento, na primeira visita, a gente veio eu, meu esposo, a Ávila e o Capu. Na época a gente chegou, tinha um barcozinho, o rio era muito fundo na área, a gente pagou R$1 para poder atravessar na canoa, a canoa quase virando com todo mundo. E a gente foi lá, fez um diálogo, eles mostrou pra gente a área. Aí eles mostrou a gente uma primeira área, mas a espiritualidade sempre falando no meu ouvido, não é aqui. Então aí a gente marcou uma segunda visita. Na segunda visita só veio eu e meu esposo. A gente foi fazer a visita novamente na mata. E aí a gente foi nos dado o local certo, que foi onde está fundado a aldeia original de todo esse crime, desse impacto que a nossa comunidade Pataxó e Pataxó-Ranrém sofreu decorrente ao crime da Vale e ali no Córrego do Feijão em Brumadinho. A gente conseguiu construir as margens do rio Paraopeba, 15 metros do rio, a aldeia na Oxorrã, Pataxó-Ranrém, ali no fecho de funil. E ali foi construída assim, com muito carinho, com tudo projetado, assim como a Caturama também foi projetado. A gente sempre, quando a gente vai fazer estratégia de alguma construção, primeiro a gente coloca ela numa folha, né? Como se fosse um arquiteto mesmo, a gente começa a arquitetar, para depois a gente levar para uma pessoa que é um arquiteto, um especialista, para nos ajudar a executar a obra. Então a doutora Judite acompanhou, né, todo esse processo, desde da achada da mata até a ida para lá, a Ávila também, e outros parceiros, né, nosso, que nos ajudou. E nessa visita a gente já viu onde que era do lado. Quando a gente chegou, tem lá até hoje ainda um mega pé de manga e do lado um pé de jatobá, e a espiritualidade indicava que aquele lugar era o lugar para ficar. Não tinha nada, não tinha, literalmente, só mato. A gente tem registros, inclusive a doutora Judite tem tudo gravado, depois ela pode até fornecer para vocês, onde eu começo a entrar com meu esposo, com Capua, e a gente começa a traçar o que seria. Aqui vai ser a escola, aqui vai ser a zoca, aqui vai ser isso. E a gente já, no outro dia, a gente já veio para lá de 5 famílias, e a gente já começou a limpar, e lá a gente ficou até o crime da Vale, mais 5 meses. E lá a gente bebia e comia todo mundo na mesma cuia. Ninguém nunca discutiu, ninguém nunca brigou. E aconteceu de ter um evento aqui dentro do parque. Eu tive o privilégio de conhecer, né,
um dos nossos anciãos hoje da história da nossa aldeia, que é o vô, que é o seu Gervásio, mas Dona Antônia, eles já viviam em contexto urbano aqui no Taquaril. Ele é uma liderança de resistência do fogo de 51 que aconteceu na Bahia com o nosso povo. Ele hoje está com 97 anos. Ele veio para o Taquaril quando o Taquaril tinha, por exemplo, 3 moradores, ainda era tudo mata, não era aquela construção que tem lá. Eles desciam para pegar água na nascente, que tinha onde é um cemitério hoje não tem nem essa nascente mais. Então eles fez um projeto de aldeiamento ali no Taquaril, nasceu netos, bisnetos. E esses netos e esses bisnetos, eles iam na aldeia de vez em quando no sul da Bahia passear. Mas eles nunca cresceram dentro do aldeamento do seu povo. Então, alguns não sabem falar a língua, não tinha noção o que é ser indígena, né? Não só ser indígena no sangue, no papel. Você também precisa saber as práticas, a sua cultura, os seus modos de vida. E aí a gente convidou para ele estar indo fazer parte conosco da morada da aldeia na Uxorrã, Pataxó-Ranrã, porque a gente tinha uma ideia de criar ela uma aldeia multiétnica. Mas depois a gente viu que se a gente criasse ela multiétnica, não deu certo, né? A gente chegou ainda a tentar fazer ela multiétnica, mas não deu. Então, assim, nessa luta que abraçou e acreditou nesse sonho, que para muitos era uma maluquice, então ficou a doutora Judite, a Ávila, o Eni Carajá, né? Porque legado a gente não pode tirar de ninguém, a gente sempre tem que honrar as pessoas que chegaram e nos ajudaram no copo e no prato que a gente come, a gente não pode cuspir. Então teve grandes pessoas aí que hoje também não estão mais na trajetória aí junto com a gente, mas que ajudou a construir esse legado, né? Teve o CIMI, que foi um parceiro também, e as lutas sociais de Belo Horizonte, os movimentos sociais abraçaram, entraram lá para dentro, ocupando junto com a gente. E hoje a gente, com a Uxorrã, Pataxó-Ranrã, a gente constrói aí hoje, dessa aldeia, sai 4 aldeias hoje construídas na região metropolitana, porque o crime dividiu. Aí cada um fez uma aldeia para o seu grupo. Mas o grupo do seu Gervásio, né, do nosso ancião, eles ainda continuam aqui no Taquaril. A gente tem uma outra anciã que é a Dona Eline, ela também continua lá em Contagem com o grupo dela. Então, assim, e eu, com o conflito que veio, eu tive que voltar com o meu grupo para o aglomerado, né? Porque foi tirado da gente o direito de cacicado, foi muita ganância. A gente chegou até ir morar próximo à lama contaminada dentro de uma casa de cachorro. Mas como não é a gente que escolhe a luta e nem não é a gente que é determinado para a gente o que a gente vai fazer, porque um líder, ele já nasce com um chamado, ele já nasce com um pedido da própria espiritualidade do nosso povo. A gente voltou para o aglomerado e voltamos sem nada, só com a vida e a vontade de lutar. E conseguimos nos reerguer lá no aglomerado. Veio o Covid, o meu grupo, eu e mais 3 pessoas do meu grupo, a gente foi os primeiros indígenas de Minas Gerais a pegar Covid, e teve pessoas, igual no meu caso, de mais uma criança, que a saturação chegou até 83, a gente chegou a ficar internados e tudo mais, e foi tirado de nós o direito de ser assistido como indígenas aldeado, porque era uma tese que a CESAI e a Vale só poderia atender quem estivesse ali no meio da lama contaminada. E para mim isso é indignante, porque o direito de saúde, ele é direito de qualquer cidadão brasileiro. Independente de eu ser indígena, a minha comunidade e eu exercemos a cidadania, que é um direito de votar, contribuir, né? Então, assim, isso foi tirado e negado para nosso grupo. E com muita
luta, dificuldade, a gente conseguiu, com a ajuda de um coordenador da FUNAI, que hoje não está na FUNAI mais, né, o André Scupira. Ele fez uma luta junto com o grupo que a doutora Judite montou, porque ela montou um grupo Caturama Protegida, né, e eles começaram a mexer e a gente conseguiu ter o direito de ser assistido novamente por essa equipe técnica que foi montada pelo Ministério Público Federal da Vale para dar assistência à saúde técnica das comunidades impactadas. Mas aí a gente continuou a luta pela resistência, porque a gente queria voltar para o nosso território. Mas a gente não queria voltar para a área contaminada, porque a gente sabe o risco que está na área contaminada. Não, nunca nos deram uma relocação, não nos deram terra e não nos respeitou como atingido, que é o mais grave. E também os fundadores dessa história, tipo assim, dentro da nossa cultura, isso é humilhante, porque eles estavam tirando o legado de um cacique, entendeu? Eles não viam meu esposo como cacique, não respeitavam como cacique, por ele ser um homem mais jovem, sabe? Achava que dentro da característica da gente, a gente chegou a se considerar como se ele fosse considerado como se ele fosse um moleque, né? E não um líder escolhido pelo seu povo, pela espiritualidade daquele povo. E aí eu conheci a Isis Medeiro, que é uma repórter, uma amiga da gente, e ela começou a fazer uma luta junto comigo, e eu descobri que a Vale tinha comprado mais de 5 propriedades na região de Brumadinho. E uma das propriedades era a Fazenda da Índia. Então eu comecei a ir visitar as fazendas que a Vale tinha comprado. E pensando em a gente tomar o que era nosso por direito, novamente. E aí eu comecei a organizar meu grupo. A gente era só 5 famílias, mas para quem quer lutar não tem isso. Pode ser até 2. E aí a gente foi lá, fez a visita dessa fazenda. Ela ficava muito distante da cidade, difícil acesso. Para o tanto de gente que a gente era, a gente achava que corria mais risco levar 5 famílias para lá. E aí, vindo embora dessa visita, a gente viu uma fumacinha. A gente não passou por Mário Campos, a gente inventou passar por Bicas. E a gente viu uma fumaça saindo de dentro de uma mata. E aí eu falei, Isis, vamos tocar o carro para lá. E aí a gente tocou o carro para lá para ver o que estava acontecendo, né? Se podia chamar bombeiro, alguém. Quando chega na entrada, na cara, uma placa gigante. Mata do Japonês, Reserva Ambiental, RPPM. Eu falei, mas e aquele carro entrando, carro saindo? Aí a gente já tirou todos os adereços indígenas, colocar, já deixamos dentro do carro. Falamos, opa, isso aqui tem um trem estranho. Está acontecendo alguma grilagem aqui dentro. Ou uma invasão. Aí a gente desceu do carro, começamos a conversar com uma moça que estava pondo fogo ali onde é aquela área da escola. Eu tenho todas as fotos, viu, gente? Está tudo registrado. E a Isis disfarçando, tirando as fotos. Ela estava queimando tudo, já tinha muita árvore no chão, por isso que a gente colocou a escola ali. E veio um senhor que se identificou como Piauí e falou que ele que era que estava organizando, que ali eles estavam vendendo os lotes, né, se a gente tinha interesse de comprar algum. Aí imediatamente veio na minha cabeça, opa, fala que quer isso, fala que quer. Mas nós não vamos comprar esses da frente não, nós queremos comprar os do fundo. E aí a gente foi enganando ele, a gente ia num lugar e falava que não era, mas ela colocou uma câmera e a gente puxou o cabelo assim do jeito que não estava dando para ver, e aí ela foi gravando. Aí tinha uns lotes que era tão engraçado que já tinha os donos que era comprado. Aí eles faziam uma cara muito feia, tipo que o olho estava torto, a boca tudo escanhacado, para intimidar, estava escrito assim, aqui tem dono. Aí outros com outras frases que tinha dono, já não era para ninguém pegar. E muito carro, muita gente cercando tudo e muita árvore no chão. Teve um espaço que a gente encontrou que tinha muito tronco, mas eram troncos gigantes. Tipo assim, tinha que juntar 3, 4 homens para abraçar um tronco. E aí a gente dibrou, a gente conseguiu pegar um lado, aí a gente falou, não, aqui não, a gente quer um lugarzinho mais reservado. Aí a gente voltou para o segundo lado, aí a gente entrou dentro da mata
e foi dribando eles, até que eu cheguei perto de um pau, que é um pau óleo bem grande, bem alto. Naquele exato momento, eu fui tomada por uma força maior, por algo maior. Eu não sei como eu fiz aquele vídeo, não sei como eu falei aquele vídeo, mas aquele vídeo foi o que me salvou. Porque exatamente 2 dias depois, esse vídeo chegou na mão da Associação Nippo, dos japoneses. E daí, quando o vídeo chegou, com 4 dias, nós já estávamos na mesa de negociação, né, doutora Judite? Eles me chamaram para a gente ir para a mesa de negociação, que eles queriam saber. E aí, mais uma vez, eu tive que usar uma estratégia, porque eles estavam vendendo a mata. E nós não tínhamos dinheiro nem para comer. Como é que nós íamos comprar essa mata? Aí, o que eu aprontei? Amando da espiritualidade. E tem uma vozinha que fala comigo e eu sigo ela. Quando eu sigo ela, tudo dá certo. Aí essa vozinha falou, olha, vocês vão fazer uma proposta. Fala que vocês estão indo para a mata porque vocês sofreram com o crime da Vale, mas a Vale vai ter que fazer uma reparação. E quando a reparação sair, vocês pagam a mata. Aí no primeiro momento os advogados negociou isso. E aí eu mais do que depressa, porque eu tenho um primo que ele é um mega liderança do nosso povo e é escritor também, Iglesias, ligo para Pernambuco, porque ele estava em Pernambuco, falei, venha para cá que nós precisamos de você aqui para ajudar nós a entrar nessa empreitada. Aí ele já vem, já traz um pajé também, e nós junta eu, Iglesias, doutora Judite, meu esposo e a doutora Alessandra. E aí a gente vai para a mesa de negociação. E aí eu sei que a gente negociou a compra da mata para que quando a gente nem sabia quando, o dinheiro saísse, a gente pagaria a mata. E eles foram, olhou para minha cara bem gentil, os dois senhorzinhos, não, vamos fazer o seguinte, eu vou doar X e vocês vão pagar X. Tudo bem. Aí ele virou e falou, mas o que vocês têm para empenhar? Eu virei para ele, olha, índio só tem a palavra. Para nós é o que basta. Aí ele falou, então, peraí, vamos lá, foi lá na salinha lá, conversou acho que com mais 7 velhinhos que estavam lá, porque eles são tudo um grupinho de velhinhos, né? E é eles que decidem lá, é os mais velhos que votam. Aí ele já voltou, sentou lá de novo com a gente e falou, não, nós aceitamos. Aí já passamos a bola da vez para os advogados, que foram negociar. Eu sei que dia 9 de junho de 2021, até o ônibus para nós ir para lá, os japoneses arrumou. E vai levar o quê? Porque os barracão que nós morávamos, os trem era do povo, fogão era dos donos, cama era do povo. Nós foi para lá, só com um pedaço de lona. Eu peguei as mulheres tudo e criança. E enganei a Isis, viu, gente? Tive que, estratégia de sobrevivência. Falei, Isis, pode descer com o pessoal que tá vindo 2 ônibus da Bahia. Já tá na estrada. Tá mesmo, tá, pode vir, Isis. Não vai ter conflito, não. Adivinha o que a gente levou? 3 arco e flecha, não tinha nem um facão, as panelas, umas trouxinhas de roupa e fomos. E 2 cachorrinhos, que eu era de uma das crianças, e as crianças não soltavam esse cachorrinho, o bichinho ainda era desse tamanho. Era o Bob e o Marley, 2 cachorrinhos. E a gente foi, com a cara e a coragem. Tem as fotos, a doutora Judite tem tudo guardadinho. Chega lá e eles dão o papelzinho para nós da posse, para a entrada. Mas daí a pouco, quando nós foi ver, 1.500 grileiros lá dentro. Nossa. Eu olhei e falei, nós chegou e ficou só num cantinho de uma trave assim do campo e de lá para lá já era esse. Nós falou, ixi, eu pensei dentro da minha casa, ixi, o que nós vamos arrumar? Nós vamos morrer tudo aqui, como é que eu vou fazer? Não vai rolar ônibus nenhum, eu vou arrumar outra estratégia. Aí a Isis já chegou com a máquina, já chegou a Isis e mais 3 pessoas. E aí, cadê os ônibus? Tá chegando? Eu falei, calma, daqui a pouco. Ele falou assim que já tá lá pro lado de João Molevade, daqui a pouco está aqui. Aí, menino, começou a dar 5 horas, nada desses caras.
Aí a Isis ficou nervosa. Angoró, cadê esses ônibus mesmo? Aí eu virei e falei, Isis, ó, vou falar logo a real. Não tem ônibus nenhum. Não tem ônibus nenhum. E era só para você acreditar e vir. É porque você com a máquina, você é da imprensa, o povo não vai mexer com nós. Ela, Angoró, nós vamos morrer todo mundo. Olha o tanto que eles é. Eu falei, não preocupa não. Iglesias acende, aí Iglesias foi, acendeu a Xanduca, os outros pegou o maracá e falou, vamos dançar. Aí daí a pouco eu falei, vou ligar pro Gustavo e pro Almir, que é um amigo da gente. E eles são estudantes, hoje eles já são formados, são professores, formou pela PUC. Falei, menino, venha me salvar, que eu entrei na área e vocês têm que chamar a galera toda para poder vir para cá, senão nós vamos morrer todo mundo. Daí a pouco, ligo para a doutora Judite já estava chegando, a doutora Judite ligou para um coral, ligou não sei para quem, sei que daí a pouco a gente conseguiu colocar 30 barracas de campo no campo. Então, aí a mídia já baixou, né, com os drones, para filmar, para ver o que estava acontecendo. Então, quando a mídia chegou, para a mídia saiu que 30 famílias estavam ocupando e recebendo a autorização para ficar na mata do japonês. Mas não era isso, não. Eram só 5 famílias, mas eram 3 homens e o resto era tudo mulher e criança. E aí, nessa brincadeira, a gente conseguiu construir a aldeia. Porque senão não tinha outro jeito, gente. O pessoal já tinha jogado gasolina dentro das nossas casas na favela para queimar a gente. Todo mundo tinha adoecido, já não tinha recurso para poder manter o pessoal no aglomerado. A gente tinha expo artesanato, todo mundo tomava. Então tinha que arrumar uma estratégia, né? Tinha que ter alguém louco para poder fazer isso. E a louca, nessa hora que entrou em ação, que hoje a gente viu que se transformou em algo muito maior, foi eu. E aí a gente foi desenhar, pegamos o mapa que o japonês deu a gente, ele está lá, tem como mostrar para vocês. Ele deu para a gente um mapa de 2016, da última vez que ele olhou tudo da mata. Nesse mapa a gente construiu tudo que ia ser feito na aldeia Caturama, que está lá sendo executado e que a gente vai entregar agora. Então, assim, foi muito bacana. Foi muito bacana. E hoje a gente conseguiu construir a primeira aldeia particular de um grupo indígena do Brasil. E hoje a gente tem lá a construção da primeira escola, que esse ano já vai nem ser trilíngua demais, porque ela vai falar 4 línguas esse ano. A gente tem uma crechinha também, toda construída por méritos próprios da gente. A gente recebeu uma primeira indenização da Vale, e com esse recurso eu não pedi autorização de marido, de filho, de ninguém. Apronto de novo, vou lá e começo a obra da escola. Por quê? A primeira obra que tinha que ser feita dentro do território é a escola. Porque quem não aplica em educação, não está aplicando em conhecimento, não está aplicando em desenvolvimento. Então, para mim, as minhas crianças já estavam 3 anos sem aula, então eu precisaria primeiro pensar no futuro da geração dessa comunidade, porque para mim hoje tudo que eu faço lá gira em torno de eu pensar no futuro do meu povo Pataxó Rarrãe e Pataxó, porque os Pataxó são nossos convidados na ata, mas as decisões quem toma somos nós, os Rarrãe. Então, assim, que não aplica em educação, gente, não está aplicando num futuro melhor, não acredita no desenvolvimento de qualquer coisa que você vai fazer hoje. A gente precisa de educação. Uma pessoa sem educação, muitas das vezes, falta conhecimento em algumas coisas e a gente acaba aplicando algumas gafes, mas não é porque a gente quer fazer aquilo, é porque não tem o conhecimento. E conhecimento é tudo e legado ninguém tira. Então, a gente conseguiu escrever hoje esse legado. Aí, da Caturama, hoje, a gente agora consegue a propriedade para a associação também, que é o núcleo 1 da Fazenda Ilha Grande, que vai ser até tirado o nome Ilha Grande agora, a gente vai colocar ele em Patiorã, e já saiu escritura e tudo. A gente pegou essa área porque na Caturama, ela é uma área de RPPM, uma unidade conservatória. Então, como todo mundo sabe, uma unidade conservatória você não pode plantar,
Tem vários projetos que você não pode executar dentro daquela área, porque ela é uma área de preservação ambiental. Então, por exemplo, a gente não pode plantar lá um projeto da agricultura, a gente não pode construir mais casas lá, porque está tudo dentro da área de preservação. Então, a aldeia ela vai crescer, né? As pessoas vão ter filhos, aqueles jovens que já estão na hora de casar. Então, a gente tinha que ter um local maior. E a Vale, ela não nos deu esse direito de ter essa área. A gente foi obrigado a chamar ela para uma negociação que também foi até sob pressão, né, da comunidade. Eles deram a pressão na gente como cacique. Eu, como cacica, tentei ter uma resistência, mas infelizmente eu tenho um protocolo de consulta, que eu tenho que consultar a comunidade, mas no protocolo também, por isso que é muito importante não deixar que hoje o governador Zema viole esse direito inconstitucional nosso, que ele quer tirar o direito das consultas dos povos e comunidades tradicionais, porque a ferramenta do protocolo ela é muito fundamental dentro do nosso trabalho hoje como líder. No meu, por exemplo, a gente fez a consulta à comunidade e eles deixou que a última decisão de qualquer coisa seja dada por mim, né? Mas mesmo assim eu ainda consulto a comunidade para depois eu tomar a decisão. E em cima do protocolo de consulta, a gente fez uma ata e decidimos comprar essa área com esse recurso que a Vale, eu chamei para negociação e fiz uma indenização pensando no coletivo. Porque dentro da minha comunidade nós somos 28 famílias, mas a Vale reconheceu só 9. Ela já reconheceu 9 para poder já colocar um conflito dentro da comunidade. Aí vocês imaginam o conflito que foi isso, para digerir isso. Tendo só 9, veio a indenização individual. Então, cada pessoa, cada núcleo familiar desses 9 recebeu a sua indenização individual do seu núcleo. E o coletivo, a gente fechou ele para ser investido em projetos. Então, nem eu, que sou a sócia vitalícia, posso ir lá e tirar esse copo e falar assim, vou levar lá para casa porque eu sou a sócia vitalícia. Não, ele é da associação, do coletivo que está seguindo o regimento interno da comunidade, onde a gente tem um estatuto que não pode ser violado. Se a pessoa violar 3 regras dele, infelizmente, é feita uma assembleia a pedido de toda a comunidade e ele tem que se retirar de dentro da comunidade. No estatuto, ele é bem bacana, ele não aceita discriminação de gênero, de raça, por opção sexual, ou seja, qual for o tipo de discriminação. Lá também, dentro da comunidade, nem nós que somos indígenas, não podemos cometer nenhuma cena ilícita na frente das crianças, não aceita bebida alcoólica lá dentro, se quiserem beber na rua, consumir na rua, pode, mas dentro da comunidade não pode, né? Então, assim, ele tem toda uma regra, e ele foi criado pela comunidade, né? Então, se foi criado, tem que ser respeitado. E tudo que a gente faz lá hoje em atas, a gente pede os editais, passa na assembleia e passa por votação. Eu achei muito bom a senhora já entrar em como as decisões são tomadas na comunidade. Era o próximo tópico que eu tinha anotado aqui, porque lá nessa peça que a gente está usando como base, tem essa questão toda do personagem ele não conseguir dialogar, conseguir comunicar com a comunidade, porque, na verdade, ele encontrou uma coisa que ameaça todo mundo. Seria um risco para todo mundo essa água contaminada, mas ele não sabe conversar. Como que a gente coloca as coisas na mesa, assim? E aí eu achei muito bom se orientar nesse tópico, porque é sempre uma questão até para a gente que quer falar sobre mineração, quer chegar às pessoas e quer falar sobre esse risco, sobre essa ameaça. Como que conversa? Como que a gente toma decisão? Como que a gente lida com pessoas que às vezes têm outra visão? Tem gente que defende mineração, tem gente que tem uma outra postura. Foi difícil porque, por exemplo, igual você entrou num termo bacana. Aí, como igual eu contei, né?
A gente chegou. Aí começou a hora. Uns queriam tomar banho, outro queria tomar água. E logo embaixo fica o rio, né? E aí, meu Deus, não tinha água. A única que tem tá contaminada, que é o rio. Né, doutor? Lá dentro da reserva não tem água. Só tem o rio no fundo da reserva. Você tem que andar um bom pedaço para chegar no rio contaminado. 700 metros que tá. E aí, criança não quer saber. E sede, e aí a gente começou, ai meu Deus, aí na hora ninguém lembrou, pensou da água. E agora como é que nós vamos levar para eles que não tem água aqui? Alguns ficaram nervosos. Meu Deus, nós entramos no ar fria. Outros, agora nós vamos morrer tudo aqui. E aí eles começaram a dar uma pressão na gente, né? Vocês é louco, como é que vocês trazem a gente pra cá? Tem mulher grávida, criança aqui, pequena, bebê. Aí vai mais uma vez, a gente correr atrás. Aí tinha um mercado muito próximo, mas o povo não conhecia a gente. Mas aí eu sempre tive, assim, a força da espiritualidade, ela nunca desamparou, ela sempre foi real, os nossos velhos, né, que já se foram. Fui lá, fumei a xanduca, segurei no maracá, pedi com fé. Quando foi daí meia hora, o pessoal a Isis fez os vídeos ao vivo e soltou, e a gente estava entrando lá. Aí começou a aparecer, sabe? Chegou uma pessoa com um carro trazendo água, já chegou outro trazendo biscoito, já chegou outro trazendo um pão. E aí já começou assim a acalentar um pouco a luta, mas aí os homens ficou mais resistentes, assim, né? Aí, como nós vamos fazer aqui para dar banho nas crianças? Como é que vai ser isso? Eu já, calma, gente, tudo vai dar certo. A gente ali, sabe, tentando calmar, mas tinha hora que levava uns esticão de orelha bem, assim, bem pesado, e você ia não observar aquilo, porque tudo é energia, né? Se eu entrasse na energia deles também, aí ia acabar que a gente ia entrar em conflitos de palavras, e não era isso a função que a gente estava ali. E falamos, essa mata é grande, vamos fazer o seguinte, vamos dividir um grupo. Um grupo fica aqui, outro grupo vai 2 homens, mais com as 4 mulheres, vamos olhar, deve ter uma nascente dentro desse trem, não tem condição, uma terra desse tamanho. E aí a gente foi, aí a gente descobriu que tinha uma área cercada de 12 hectares, onde tinha uma nascente, mas ela já não estava saindo água que dava para consumir, porque o cara tinha cercado e tinha enchido de gado. Aí estava tudo sapateado de gado, lixo, cocô de vaca, uma bagunça lá dentro da nascente. Aí os dias foram passando, né? E a coisa foi apertando, a gente acabou sendo obrigado a tentar usar a água. Só que aí adoeceu todo mundo. Deu diarreia, deu fezes, uma minazinha que a gente achou dentro da área. Mas os meninos queriam tomar banho no rio. E aí, para você implantar na cabeça deles que o rio estava contaminado? Aí apareceu um único grileiro que já tinha 28, que já tinham construído casa em torno dela, da mata. Apareceu uma única grileira lá, uma senhora, e falou assim, vocês têm mangueira? Se vocês tiverem mangueira, vocês podem pegar água lá do meu gato, que aqui a gente não paga água não, é tudo no gato. Aí eu já pensei, ixi, já vai começar errado, e eu não quero começar errado. Porque a doutora Thaís sabe, primeira coisa que eu fiz foi ir na Copasa, pedir para pôr água lá. Foi uma luta para a Copasa pôr água. A rua inteira, o bairro inteiro vivia de gato. Só tinha água legalizada para o presídio que tem lá na cidade. E os canos passam bem próximo da avenida lá. E aí o que eu fiz? A gente entrou numa luta e a Vale até hoje nunca levou água. Não leva água. E o que era mais triste, a gente saber que a gente é filho de tio pai e que ele era o Deus da água, ele é o nosso Deus. A gente saber que a gente tinha o rio Paropeba, limpo, onde era a nossa geladeira natural, onde a gente não tinha preocupação de falar assim,
Vamos pegar os peixes tudo daqui e vamos colocar numa geladeira, porque primeiro nem geladeira tinha, porque a nossa outra aldeia nem energia tinha, porque a gente nunca gostou de ter energia dentro da aldeia. Então, porque sem energia a tecnologia não chega, né? Então, o que que acontece? Nessa da Caturama a gente já pôs energia porque estava próximo no centro da cidade. Então foi muito triste, muito, muito triste, porque a gente tinha uma água cristalina onde a gente banhava, lavava nossas louças, fazia nossas práticas de ritual. E hoje, né, agora completa aí dia 25 agora, completa-se 6 anos desse crime. E hoje a gente tem lá só o barro dentro do rio. A gente tem um rio barroso, cheio de contaminação, onde tem muita capivara, tem peixe, mas quem vai consumir? Tudo contaminado. Tem a caça dentro da mata da nossa reserva, mas como que você vai consumir aquela caça se ela está bebendo daquela água contaminada? Como que a gente tem lá, a gente limpou, a gente tem um local limpo, que é o local que a gente vai lá toda sexta-feira fazer o ritual, cantar Patio Pai, mas você não pode entrar lá dentro, né? Então, as crianças choram. Quando chove mesmo, é indignante, é de cortar o coração da gente. É a criança virar e falar: ô titia, choveu hoje, o rio tá limpo, amanhã eu posso nadar? Então, assim, como você vai explicar isso para uma criança que é a tradição dela? A outra tradição que a gente tem, que as nossas crianças, a partir dos 4 anos, eles têm que já saber nadar, eles têm que ir todo dia para o rio. E faz 6 anos que a gente não faz isso lá, né? Faz 6 anos que não nada, faz 6 anos que não pode comer uma caça, pode fazer um ritual, não pode plantar uma erva medicinal lá na beira do rio. E sem contar que a paz que a gente tinha não tem mais. Acabou. Muita ganância. Acabou que eles colocaram na mídia que a gente tinha feito uma negociação. Hoje mesmo, para mim estar aqui para vocês, eu dibrei o programa de proteção. Eu estou num programa de proteção, eu estou recolhida em um lugar aqui em Belo Horizonte, dentro de um apartamento trancada, só eu, sozinha. Tava meus filhos, meu esposo, mas o programa descobriu que o alvo é eu. As investigações que já estão aí feitas apontam que o alvo principal é minha cabeça. E eles voltaram para casa. E você que fica sendo o criminoso. Porque quem está sendo privada da minha vida, da minha luta, de estar dentro da minha comunidade, de estar com o meu povo, sou eu. E também te reflete algo, né? Todos os projetos lá, aqueles desenhos da escola, ele nasce na minha cabeça. Eu pego o meu vice-diretor e nós vamos desenhar no papel como que é que eu quero. Igual agora a gente ganhou na lei Paulo Gustavo para construir a casa tradicional de medicina, a primeira casa de medicina das mulheres Pataxó-Rãrãe, de Minas Gerais. Ela vai ser no formato de um cágado. Aí a gente já está começando a obra lá também. Aí quando é agora, na quinta-feira, a gente recebe aí a boa notícia que o governo aprova a construção do Pataxop, onde a gente vai construir o primeiro shopping indígena referência, né, de onde a gente vai tratar. Ele vai ter um centro convencional, onde a gente vai tratar de todas as religiões. E a gente vai ter 11 lojas nele, então vai ter uma cozinha comunitária, banheiros, vão ter quiosques para o turista chegar. Então, assim, tem hora que passa um filme na sua cabeça. E a gente comia e bebia na mesma cuia.
1 quilo de linguiça todo mundo comia junto. Hoje não. Hoje a vida da gente virou de cabeça para baixo. E aí, nessa área que eu comprei, o anexo, já está instalado. Eu viajo para a Bahia para um encontro, na Bahia, de situação climática, lá na reserva da Jaqueira. Quando eu volto, já tem uma mineradora instalada do outro lado. Está lá. Descubro que está chegando uma outra mineradora de pedra. Descubro que já estão mexendo para construir um aeroporto. E aí a comunidade tem um protocolo de consulta. E a gente não foi consultado. Descubro que tem uma linha de trem que vem cortando tudo lá dentro da cidade. Vai chegar agora mais um mega empreendimento para colocar fazer uma usina de energia para a cidade não ficar caindo energia toda hora. E nada disso foi passado. A gente tem um protocolo. Aí vinha um rodoanel. A gente teve que brigar para ter a consulta do rodoanel. O pessoal tá lá fazendo com a gente. E aí eu comecei uma briga por causa desses megas empreendimentos que estão chegando próximo à aldeia. E fora as ameaças que a gente vem sofrendo dentro da própria comunidade. Porque é o que você falou, como que você vai lidar com esses conflitos? Aí tem indígena que fala, não, mas o dinheiro é do coletivo. Aí o cara não paga associação, ele não quer dançar um auê, ele não quer capinar nem o quintal dele, ele não tira o lixo, ele não quer fazer nada. Mas ele quer R$300. Como que funciona isso? Eu tenho direito, mas eu tenho mais dever do que direito. O estatuto já fala isso. E aí começam as ameaças também de dentro da própria comunidade. Se você não ceder à vontade que aquele indígena quer fazer, começam as ameaças. E aí você vai ter que saber lidar com essa ameaça também. Você não vai poder ceder. Você vai ter que saber a hora de você ser um líder calmo, mas você também vai ter que saber a hora de você ser o líder que sabe falar não. O sim é bom, mas tem a hora do não. E tem também que impor limites. Hoje, a dor maior é você ter que ser arrancado do seu território de algo que você construiu, que você planejou e tem uma espiritualidade por trás disso. Porque quando nós irmos para uma terra, que a gente batiza ela, que a gente faz os nossos rituais, a gente não sai dela. Literalmente aquele local ali, ele se passa a ser um local sagrado. E para eles isso não vale nada. Nesse exato momento, se você for lá próximo à aldeia, você vê um trem carregando 5 vezes por dia, com mais de 400 vagões. E hoje, literalmente, a nossa estrada que liga a aldeia é mais de 200 carretas todos os dias. E não tinha um portuário lá. Eles montaram um portuário depois do crime. E o que mais me indigna nas minhas denúncias é que a gente tem, entre aspas, o Museu do Iotim, que é cartão postal. E agora, o Iotim está aqui. Essa serra aqui que pertencia ao cartão postal do Iotim está toda sendo comida, engolida e devastada. E ninguém vê nada, tá todo mundo, entre aspas, né? Tipo assim, se a gente subir com um drone lá, vocês não têm noção. Atrás do Iotim não existe mais nada. Tudo cratera, tudo comido. E agora eles vêm tombando a serra vem tudo diminuindo. Então, assim, para mim, o Iotim é a lavagem de dinheiro das mineradoras daquela região. Literalmente. Primeiramente, assim, ouvir o seu relato é muito forte, assim, eu acho que dá a dimensão quando você fala sobre a questão da coletividade, sobre a questão da importância da luta não ser individual, ser uma luta coletiva, quando você fala sobre como vocês chegaram na Mata do Japonês, né? O fato de ser necessário pessoas, né? Uma luta não se faz sozinho. E eu acho que isso, assim, primeiramente reflete muito
algumas das conversas que a gente já vem tendo e observando no que tange a temática da mineração, porque são comunidades inteiras afetadas e, como o João fala mesmo, dentro das comunidades há diferentes percepções sobre isso, e a importância de ter um engajamento do coletivo para lutar, porque a ganância, o capital, o dinheiro, o empresariado é muito, muito forte, né? Ele vem com muita força contra as comunidades. Então, assim, você falando sobre a importância da coletividade, é tão importante assim a gente ter essa dimensão e principalmente eu acho que quando você comenta sobre a questão do crime da Vale em Brumadinho, você fala também sobre o impacto, além do impacto econômico e material de vidas, principalmente um impacto social, um impacto nas comunidades tradicionais, nas comunidades ribeirinhas, um impacto de mudar uma cultura, né? De um dia para o outro você não ter mais a sua espiritualidade na forma do rio, porque o rio foi devastado, né? Com lama, e é uma tragédia social, né? E que separa, e que divide, e que cria... você coloca essa lógica mesmo da ganância das empresas, ela acaba infectando as comunidades, porque é uma tragédia que impacta as pessoas, né? E daí, nesse sentido, eu queria puxar esse gancho para perguntar sobre esse após o crime da Vale, né? Depois de toda essa luta para conseguir a mata do japonês, como que vocês veem também a questão de toda a cultura devastada, um impacto cultural e social após o crime? Ele é um impacto tão doído, porque você vê, os meninos falam, eu tenho uma criança lá, hoje ele tem 11 anos, ele fala que vai ser o meu sucessor. Ele está sendo preparado para isso. O Iananzinho, ele me acompanha em todas minha trajetória. E desde o ano passado, ele apagou, literalmente. Ele não quer mais caminhar. E ele caminhava comigo desde os 4 anos. E ele já era uma potência mirim, uma liderança mirim, potência. Se vocês verem os vídeos. E esse ano agora que eu fui professora dele mesmo, ele literalmente chegou para mim, tia, eu não quero mais ser cacique. O peso de ser cacique é muito doído. Aí eu olho para você, você não tem vida. Hoje eu não quero ser cacique mais porque eu sou obrigada a ir no mercado de roupa. E hoje eu sou obrigado a comer comidas que não é da minha origem. Eu sou filho do Aimichum. Um filho de Aimichum tem que caçar. E hoje eu não posso caçar. Então, é você ter que tirar força de onde você não tem. Na frente deles a gente quase não sai lágrima, porque um líder tem que manter uma postura diante da sua comunidade. É você segurar a lágrima e virar para aquela criança. Não, é agora que você tem que persistir. Você vai ser um cacique sim. Você pode vestir a roupa, você pode ir no mercado, mas você não vai deixar de ser o líder que você é e nem vai deixar de ser filho do Aimichum. Ah, tia, mas como que eu vou comer a caça? A caça está suja. Como que eu vou lá nadar na minha nascente se o grileiro está lá contaminando minha nascente toda? Como é que eu vou nadar naquela nascente que está com esgoto da fossa? Então, tia, a gente já não tem um rio. O que nos resta? E aí é você ter que criar uma outra coisa, uma outra invenção voltado dentro da nossa cultura
para poder não deixar perder aquela identidade, não deixar morrer aquela identidade. E aí foi onde a gente criou o jogo da trilha no formato da aldeia com eles. Aí a gente foi lá e inventou um joguinho de dominó, ele é todo na língua, junto com eles. Inventamos o jogo da memória. Aí a gente pegou o catap, que é uma lança. Aí eles pegamos o maracá, o mucussui, a tapitá, que é a banana, e a cacai, que é a galinha. Então a gente foi pegando tudo ali e montamos esses jogos. E a gente criou esse jogo. E viu que eles também estavam sentindo muita falta dessa situação voltada para a cultura ambiental mesmo, com a mata, essa ligação de estado e da mata. Aí, o ano passado, no Dia do Meio Ambiente, a gente foi construir um livro todo na língua. Eles escreveram, é o que está lá, as frases, cada criança fez o seu desenho na sala de aula e a gente mandou para a gráfica e transformou isso num livro. Portanto, o desenho, todos os desenhos lá foram produzidos por eles. A capa do livro é de um aluno de 10 anos. Né? Esse ano aí a gente vai vir com um livro de medicina tradicional, fazendo com eles, com um professor de horticultura, criando um livro tradicional. A gente vai vir com o lançamento de mais um joguinho com eles. Aí a gente, para poder dar alegria a eles, criamos uma biblioteca. Linda, tá lá. Toda com os livros de todas as etnias na língua, né? Então, assim, temos data show, aí a gente passa filmes de outros parentes, o Daniel Mandarucu mandou uma coleção boa. Então, assim, a gente leva eles também em outros lugares que não tem o rio contaminado, mas eles falam, não, queria que o nosso rio estivesse limpo. A gente queria ter um rio dentro da nossa área, né? Então, assim, para eles não perderem um pouco do que é deles por direito, você tem que começar a criar estratégia. E uma outra coisa também dentro disso, que a gente teve que mudar o modo de vida. Né? A gente começou a comer muito industrializado, muito enlatado. E tem famílias que você não está conseguindo dominar isso. Por exemplo, o miojo. Aí tem mãe que já quer dar o miojo para a criança. Aquilo é um veneno. A salsicha, nossa. Então, assim, a gente foi e criou uma horta comunitária. Eles vão lá, plantam a mudinha, prepara a terra, e eles vê ela crescendo, dali ela sai, vai para a mesa do alimento da escola. A gente está com um projeto do aletramento racial e ambiental, que é o projeto Kijitiauê. Aí a gente está trazendo ele para Belo Horizonte, visitando umas escolas, aí a gente leva eles fazendo mini jogos indígenas com as outras crianças, para eles poderem começar a se aderir, para eles começarem a entender que eles podem estar aqui em Belo Horizonte, que eles podem estar na aldeia, mas que o rio que está contaminado, ele já está se regenerando dentro do dia do crime, mas é no tempo dele. E se eles não estivessem jogando o rejeito da mineradora que abriu ao lado do Iotim, 30% daquela cor, daquela água já tinha limpado, porque a cabeça está limpa. O que está doente é o corpo de tio pai, porque a cabeça está limpa lá em cima. Né? O cérebro dele está lá, não está morto. A gente precisa tratar o corpo. Né? Mas não é só com máquina, a gente tem que estar ali cantando, fazendo as práticas espirituais, dando energia para ele, emanando energia. Não está falando só de nós estamos falando do Rio Paraupeba até o Rio São Francisco. Olha o tamanho da gravidade disso. Nós estamos falando de milhões de pessoas impactadas. E não é uma primeira vez. Nós tivemos Mariana, né, Bento Rodrigues ali, com o Rio Atum, do povo Krenak, que chegou
até os parentes tupiniquim no Espírito Santo, né? E o que mais nos dói, porque se uma criança nasce hoje, ela não pode ser reconhecida como atingida. Se aquela criança nasce, ela não entra nem no direito de ser reparada. E nosso povo é nômade. O povo Pataxó é um povo nômade. E isso para eles não vale de nada na mesa de negociação. A gente tem hora que está aqui, tem hora que está ali, tem hora que está cá. Eles não entendem isso. Se a família pegar hoje e falar, eu estou indo para a Bahia, eu vou ficar 15 dias lá. Quando ela voltar, já não tem direito de nada. E a gente queria que isso fosse respeitado. Sabe? Igual eu estava na hora do crime. Na hora que a barragem rompeu, eu estava lá dentro da minha aldeia. Portanto, a gente ganhou agora. Foi a Isis, a mentora para fazer o projeto. A gente ganhou em 2024 como o melhor prêmio aí de megafone. Foi eu contando a história do que a gente estava vivenciando. Depois vocês entram lá, não sei se vocês viram lá no site, mas foi a realidade que a gente está vivendo que a gente contou. E é o que eu estou contando para vocês, a realidade. Vocês não têm noção do que a gente passou lá o ano passado. Chuva para todo lado, árvore caindo em cima dos barracos de lona, energia quase electrocutando família e uma conta de água de R$31 mil que a gente conseguiu legalizar a água, né? Ninguém chega, você chama para poder vir ajudar, ninguém chega. Você chama para o Copasa, não vem, deixa a gente 7, 8 dias sem água. Teve um foco de uma doença lá. Eu tive que trancar a aldeia. Crianças veio para Belo Horizonte e adolescentes ficaram isolados aqui, como se fossem animais, que eu tenho os vídeos, como que foram tratados, as mães gravou e mandou. E a gente não tinha nem ideia o que era aquilo, mas como ia ter uma festa da cidade, a despedida do prefeito, abafaram tudo, e as crianças estavam com aquela doença do macaco, né? E espalhou em mais de 17 pessoas dentro da comunidade. Ninguém resolveu nada, ficou por isso mesmo, né? A gente mesmo, com o grupo de apoiadores, né, que a doutora montou, é que teve que se virar. Então, assim, o que esses crimes causam não é só matar ali no momento, não. Quem morreu, descansou. Mas e nós que fica com o crime? A gente morre um pedaço todos os dias e ninguém vê isso. E tipo assim, e nós que somos as mulheres, principalmente a gente mulheres que estão à frente a essa luta, a gente tem 3 responsabilidades nas costas que ninguém vê. A gente tem que ser mãe, a gente tem que ser líder e a gente ainda tem que dar força para os nossos maridos. Porque dentro do meu povo, quem caça e pesca e leva as crianças para nadar e traz o alimento é o homem. E hoje a gente está com todos os homens da aldeia doentes, porque não pode caçar, não pode pescar, não pode levar os meninos para aprender as práticas tradicionais nossas. E o que a empresa oferta é um psiquiatra, um psicólogo, e fala assim, aqui, ó, senta aqui, vamos conversar. Aí você começa a conversar. Aí você sai de lá com a receita de um remédio que você toma, você fica 2 dias parecendo que você está em outra dimensão. Como se toda a comunidade fosse louca. Que é o primeiro foco. Ó, vamos falar que eles estão tudo doente mentalmente para poder tirar a incapacidade deles. Para a gente não ter voz e nem vez por lutar por nossos direitos. Não chega outra equipe médica mais detalhada. Então, peraí, tem 6 anos do crime. Ninguém fez exame de mental pesado. Eu fiquei tirando peixes de dentro daquela lâmina. Eu fiz questão, junto com o meu grupo, de enterrar cada peixe nosso que morreu. Porque ninguém chegou lá e falou assim, ó, não entra nessa lama não, que ela é contaminada. Hoje eu já fiz cirurgia de rins comprometido, minhas pernas, eu fico só usando roupa, coisa assim, porque é cheio de cicatriz, que coça tudo, arranca o couro.
fica 3 meses boa, depois começa a descascar como se fosse um couro de uma cobra. Literalmente, a gente só vive doente, aparecendo caroços, uns caroços duros no corpo, as crianças tudo cheio de feridas que teve contato. E literalmente, por nós ser povos e comunidades tradicionais, nunca tivemos o direito de fazer um exame de metal pesado. E tipo assim, ninguém fala, não é só nós, os indígenas que estão lá. Nós temos o quilombo do Sapé, que teve 2 vítimas. Teve 2 quilombolas que ficou soterrado a 8 metros debaixo de cubo de rejeito. E ninguém fala da comunidade deles. Só a gente, quando vai para as palestras, ninguém vai lá saber como que eles estão vivendo, sabe? Isso é indignante. Aí impacta a vida da gente e entrega pra gente um modelo assim. É assim que é para ser, é assim que vocês vão ficar da agora para frente. E a gente tem que engolir aquilo de goela abaixo. E aqueles caminhões de poeira o dia inteiro. E outra coisa, perde freio, atropela as pessoas, matando pessoas, destruindo carro de pessoas, trincando as casas. Não, e tudo isso eles querem que seja normal. E a gente tem, hoje, o país mais rico do mundo é o nosso. Onde nós temos a maior reserva ambiental desse planeta, está na nossa mão. Onde tem os melhores minérios é na nossa terra. Onde tem os melhores petróleos na nossa terra. E nós somos obrigados a ser escravos dessas mineradoras todos os dias. E sem contar o tanto de assédio que as mulheres e as crianças e as jovens das nossas cidades vêm enfrentando. Porque os hotéis, as casas, é tudo alugado a peão que a gente não sabe nem de onde que é. E outra coisa, o índice de HPV e outras doenças venéreas que estão contaminando a cidade e ninguém fala disso, entendeu? A gente tem que se virar sozinho. E aí a gente ainda tem que agradecer que Deus ainda deixou anjos na terra, que ainda tem pessoas que se compadecem da dor do outro, porque senão, literalmente, você não sobrevive, porque a pressão psicológica que você sofre é muito grande. Eu tive, 15 dias atrás, a propriedade do Núcleo 1, que é a fazenda, invadida. Meu filho levou 4 tiros. Quando foi agora, tem 2 sábados, entram 3 megas caminhonetes lá, corta todo o circuito de energia e tenta contra a vida da gente de novo. Só porque você está lutando por uma causa. Porque você está lutando por um direito que já é garantido na Constituição Federal desse país, que não foi rasgada. Mas, infelizmente, vou falar nem como indígena, vou falar como brasileira. Nós estamos muito leigos e muito atrasados na forma de eleger os nossos governantes. Porque eles pensam que o país é deles. E não é. É nosso. E nós vivemos num país democrático que, entre aspas, não tem nada de democracia. Porque quem manda é eles. Então, assim, isso é muito revoltante. E a outro preconceito que a gente enfrenta na região lá, que para eles ser indígena tem que ser igual aos parentes do Xingu. Se nós não for como os parentes da Amazônia, nós não somos indígenas. Então, nós vamos ter que consertar a história desse país. Porque foi em Santa Cruz de Cabralha que Pedro Alves Cabral chegou com as suas caravelas e suas tranqueiras, trazendo reis e rainhas para serem escravos nesse país. E quando ele chegou em nossas terras. Ele passou na nossa terra. Ele passou na terra Pataxó, ele passou na terra Pataxó, nos Tupinambá, que, portanto, vocês viram que se fosse mentira a história do nosso povo, não tinha aparecido o manto do povo Tupinambá, do qual eu faço parte, porque eu sou Pataxó, é mistura de povos e é construído com os Tupinambá também. Não tinha achado o manto escondido lá em Portugal. Aí eles vão fazer uma cerimônia lá no Rio de Janeiro para apresentar o manto, onde a presença
do povo tupinambá foi quase impedida para algumas lideranças poder falar. Olha mais uma vez a apropriação que o governo fez. Está usando o manto para ficar carregando para lá e para cá como um troféu. E sendo que aquilo ali é uma arte sagrada. Ele deveria estar dentro do museu, era da aldeia, não era dele, não. Então, assim, nunca que a gente é mostrado. Aí você vai lá na comunidade que aquele cara pescava. Já não vou falar minha indígena, não. Vou falar do não indígena. Do pescador. Que ele pegava aquele peixe para sobreviver e matar a fome da sua família. Hoje, como que esse homem sobrevive? Como que está essa família? Ele come o quê? Ele dá o quê para os filhos dele? Aí tinha aquela família que vivia catando minhoca. Como que essa pessoa que vivia do minhocário, como que ela vive hoje? Como que o MST está vivendo? Qual que é a água que chega ali para regar aquela plantação? Aquela água é o suficiente? Então, assim, não tem nada de concreto. Aí vai lá e quer enfiar a água abaixo da gente. Vamos contratar assessorias. Aí apareceu meio mundo de assessoria. Cada uma com um nome. A nossa até hoje não foi em campo. Tem 6 anos. Até hoje nosso estudo de danos, que era para 2 meses, na minha comunidade nem fizeram ainda. E eles ganhando dinheiro. E aí? Quando que esse estudo vai sair? Nunca. Pelo jeito que a gente está vendo. E pelo andar da carruagem, me desculpem o que eu vou falar aqui, eu acho que eles vão fazer com Brumadinho a mesma coisa que fez com Bento Rodrigues. No final, ela não é criminosa, ela vai ser assentada. E quem somos criminosos? Somos nós. Infelizmente. E se hoje tem a oportunidade, não sei se vocês vão montar uma peça teatral disso, envolvendo esses aspectos, seria muito bacana. Porque eu acho que trazendo aquela cena ali, na hora que a lama cai, quantos minutos aquela pessoa demorou para morrer debaixo daquela lama? Qual que é a experiência de morrer, ficar soterrado ali? Né? Pouco tempo eu fiz uma peça lá na minha escola com as crianças. Lameamos de lama, foi bem dramática a peça, foi até chocante. E a gente usou meia calça, né, para poder lamear na lama. Então, assim, é trazer um cenário que choque o povo, para eles entenderem. Tipo assim, não, ó, o crime está sendo perpetuado todos os dias, ele ainda não acabou. E aí veio aqui, a gente vê a serra, né, Curral, com a liberação. Se nem foi punido um crime, já está liberando das mineradoras. Não, tinha que parar de liberar e primeiro dar uma resposta para nós, a sociedade. Não vou falar nem indígena, não. Dar uma resposta para a sociedade, principalmente mineira. Entregue todo o governo, entrega na mão do governo toda uma reparação daquele valor para construir rodoanel. Vai dividir Betim e Contagem. Quem mora aqui tem uma escola. A escola vai vir para cá. Aí aquela casa ali, aquele povoado ali, não vale nada. A casa que valia 300 mil vai valer 50, porque eles já põem o preço em dinheiro. Mas e o valor imaterial? O apego, a história daquela família, sendo que tem outros jeitos de fazer esse rodoanel, sem ser dividindo as 2 cidades. Aí isso vai sair lá de Santa Luzia, vai passar Vespasiano, vai vir, cortando tudo aí, lá na nossa região. A gente está com a vinda de um gasoduto. Ele vem furando tudo lá de Baruchão lá para passar.
Você acha seguro, sem um estudo, com a população? Como é que eu vou sair furando debaixo das casas, nos quintal dos outros, sem fazer um estudo de impacto? O que isso vai causar na vida daquela pessoa? Isso é muita loucura. E tipo assim, a gente tem um outro agravante maior, né? Agora eu vou falar de tio pai. Vocês que estão aqui, nessa mega capital, aqui no centro da capital, vocês vão ficar sem água. Literalmente. Literalmente vai ter que tratar, é doído falar isso, aquelas fezes, aquele esgoto daquele rio fedorento que está ali no fundo do parque, para as pessoas beber. E você acha que mesmo tratando aquela água, ela é uma água saudável? Lógico que não. É só colocar um paninho na torneira que vocês vão ver já o que está acontecendo. Não é saudável. E aí, enquanto a gente está lá na ponta, tentando lutar, porque quando você vai fechar uma BR, aqueles baderneiros, aqueles sem o que fazer. Eu fechei esses dias, o ano passado agora eu fechei 3 vezes, porque eles querem destruir o cartão postal de Igarapé. Querem derrubar as pedras, as 2 torres gêmeas que tem lá, linda, que é o cartão postal, onde tem vários senhores de idade que são donos de sítios, e todos os sítios têm uma nascente, que é que de lá que sai o abastecimento de água hoje para a minha cidade. Aí a gente vai entre Betim e Contagem, a gente tem a Vale das Flores. Já está cheio de mega empreendimento que vai chegar para destruir tudo. E o que o povo vai beber? E uma coisa que mais me chamou a atenção no longo desses 11 anos que eu estou aqui, que eu comecei a estudar a história de Belo Horizonte. Uma capital que foi criada para ser modelo em preservação ambiental para as outras capitais, que tem árvore caindo e matando as pessoas porque não tem banheiros o suficiente para as pessoas usarem na rua e elas têm que fazer xixi nas árvores. O que é que nós podemos esperar mais? É um absurdo. Igual o Jean falou, né, Cacica, realmente é muito forte. À medida que você foi falando, várias coisas foram passando, assim, pela minha cabeça, principalmente sobre a saúde mental, né, dessas comunidades e todas as violências sofridas, assim. Eu e Domênica e Jean e Ítalo fizemos uma disciplina com o Gil Amâncio, um dos nossos professores. Ele fala muito sobre o Enugu Barijó, que é a boca que tudo come. E daí eu fico pensando, né, tudo que essas empresas mineradoras tirou, assim, tanto dessa geração que já está aqui, quanto das próximas gerações, que não vão poder experimentar, né, igual você estava falando, das crianças que aos 4 anos já precisariam saber nadar, das crianças que não podem tomar banho de rio, de todas essas violências, assim. Daí eu fico pensando como que foi também quando aconteceu esse crime, né, da barragem, como que foi para vocês saírem de onde vocês estavam, assim? Como que foi para toda a comunidade que estava ali o processo de sair? Tiveram algumas pessoas, tem algumas pessoas ainda que não quiseram sair de lá, como que foi isso, assim? Chegou muitos indígenas, chegou muitos mesmo, e queria que a gente colocasse eles para ser como atingidos. E se a gente fizesse isso, a gente estava fazendo um crime, porque era um enriquecimento ilícito, e a única coisa que a gente tem é o nome. E esse não tem caráter, esse não tem dinheiro de vale, de nenhuma governo, de nada, que vai poder tirar da gente. Então foi implantado um conflito dentro da comunidade, literalmente. O pessoal queria matar eu e meu esposo para poder pegar a frente do lendrançado, e conseguiram realmente, eles tiraram a gente. Hoje tem um irmão do meu marido que reside lá na área, se você falar os postos de saúde, tudo cheio de lama, tudo bagunçado, que eles não mexeram em nada nesses 6 anos. E foi difícil, porque antes a gente já estava na aldeia, então o teto foi lá e construiu aquelas casinhas de madeira,
A gente pintou as casinhas tudo com pinturinha indígena. O vô mais a avó tinha muita plantação, a gente tinha galinha, eu tinha uma horta maravilhosa, que todo mundo chegava, doava, a gente não vendia nada lá. Tipo assim, todo mundo que ia visitar, comprar artesanato, levava verdura, todo mundo que chegava comia com a gente junto. Ah, gente, era uma coisa linda, viu? E felizmente os que estão lá hoje estão resistindo, mas em cima daquela lama podre. E a gente foi tirado brutalmente mesmo, arrancado. E o que me deu força para poder conseguir levantar foi isso. Porque eu senti muito revolta. Não vou mentir, eu senti muita revolta. Eu tentei suicídio 2 vezes, né? Eu fiquei muito indignada, porque eu fui atrás para construir uma aldeia, para tirar a gente desse meio, dessa selva de pedra. E quando a gente tinha conseguido, as pessoas que a gente menos esperava chegou, já tinham vivido lá, chegaram, foram embora, e chegou querendo se igualar à mineradora. Eles fizeram um grupo de WhatsApp, junto com o pessoal da mineradora, para poder tomar o liderançado da gente. E a gente sem saber de nada, na inocência, lutando o dia inteiro, limpando lama podre, buscando doação. Chegava em casa 10 horas, 11 horas, vivendo para a comunidade, sem saber de nada do que estava sendo tramado. E quando foi o belo dia, a gente chegou com um caminhão de doação de fralda, leite, comida. E chegamos bem debaixo da chuva. A gente nem entrou, com a sorte que a gente estava com as bolsas, a gente nem entrou dentro de casa. Já tinha um conflito montado lá. Que a gente não poderia ser os líderes mais, que estava errado, que a gente como líder não ia deixar colocar as outras famílias. E não era certo. Porque se colocasse no nosso grupo indígena, e não teria que reconhecer as outras famílias também que estavam lutando por reparação. E a gente foi arrancado, né? Foi uma época que eu fui morar na casinha de cachorro. Cheguei a ficar 30 dias lá. E reerguemos, voltamos para a favela. Mas dentro de mim, aquela revolta, assim, eu falhei. Eu não consegui fazer aldeia, eu não consegui. Mas eu vou fazer uma aldeia. Não sei onde a gente vai conseguir. Foi o que me inspirou naquele momento a conseguir lutar e a gente reerguer, sabe? Fazer essa aldeia. E o que mais o meu esposo passou para tentar hoje reerguer esse projeto, porque ele ainda não chegou no patamar do que a gente quer para chegar a ser. Ela já é referência em algumas coisas, mas a gente quer que ela seja referência no Brasil, no mundo, essa aldeia. A gente quer ela como uma aldeia modelo. Que a gente não precisa de governo para a gente ter nossas terras. A gente precisa de pessoas que têm áreas que estão dentro do poder deles, que eles não estão usando e que eles dêem a oportunidade da gente fazer projetos como esse. Mas sem destruir a mata, sem trazer danos para ela. E dar a chance também, olha o que tem lá. Lá trabalha indígena e não indígenas. Na sala de aula, a gente tem a nossa grade curricular indígena e a grade curricular não indígena. Então, entra 10 professores não indígenas e entra 18 professores indígenas. A gente estuda um pouco mais que vocês. E a gente ainda consegue casar isso e fazer no horário do MEC. Então, a gente queria construir lá na Nauxohan Pataxohan isso, uma aldeia modelo, né? Para região metropolitana e para o mundo. E a gente quer que as pessoas vão lá. A gente quer que os estudantes de pesquisa vão lá. E veja, porque não tinha capacidade de 4 anos a gente fazer o que está lá. Então isso requer esforço, requer tempo, a gente quase não dorme, a gente quase não alimenta direito, para poder pôr esse sonho em prática, para mostrar para os que acreditaram, porque se a gente não fazer isso, eu vou decepcionar a doutora Judite, eu vou decepcionar a Associação Nipo, eu vou decepcionar os movimentos que abraçaram, né? Não, a gente foi para lá à toa? Não, tem que mostrar que eu peguei aquilo ali, não foi para destruir, foi para montar um projeto
para ser modelo. E se eu parar, tempo minutos que eu paro é tempo. Então, tipo assim, me senti incapaz. E hoje, novamente, que eu estou no programa, eu me sinto incapaz. A minha vontade é de estar lá. Até pensei hoje de manhã, falei, que à tarde vai ter reunião do programa, falei, eu vou voltar. Porque se eu saio, eu estou dando uma legalidade de ousadia para eles. Entendeu? Mas eu preciso tornar isso público. As pessoas precisam saber que a gente está sendo ameaçado porque está lutando por megas empreendimentos que estão lá, já está aprovado, para chegar no nosso município, que vai impactar mais ainda a nossa vida e a vida da população que sofreu com o crime da Vale. Porque nem água direita a gente não tem hoje, ainda já estamos trazendo mais mega empreendimento. Ela nem acabou de fazer a reparação para as vítimas, e por que ela já está trazendo mega empreendimento? Tudo que você traz aqui pra gente hoje, né, não só hoje, mas né, os documentários que a gente assistiu, vídeos que a gente viu, reportagens que a gente leu, é muito importante a gente estar a par de tudo isso que acontece e de entender que esses efeitos... Aqui eu estou pensando mais nessa questão desse caráter social, que faz parte de um grande projeto dos interesses do capital de apagar as culturas, né? E de tornar tudo homogêneo, porque assim é mais fácil de, abre aspas, conquistar, né? E tudo acaba se tornando mercadoria. E aí você, por exemplo, traz essa questão do manto, né? É muito bonito mesmo ter esse manto, mostrar, olha, aqui nós temos o manto. Mas e aí, para além disso, né? E as culturas que estão sendo apagadas, as crianças que não podem nadar. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque tá sob nossa responsabilidade, como você mesma traz, da gente não estar sabendo escolher nossos governantes e não estar sabendo cobrar os governantes que a gente escolhe, né? Que a gente escolhe ali entre o ruim e o menos pior, geralmente, né? E falta isso, né? Da gente, enquanto sociedade, se unir para cobrar esses governantes para que isso deixe de acontecer, porque é gravíssimo. A gente não vê mais movimentos sociais na rua, insatisfeito com alguma coisa. E a juventude tem uma força, acho que nem eles mesmos sabem. Eu acho que a gente precisa voltar aos movimentos sociais na rua. Vamos aprovar uma lei lá, agora o Zema quer tirar o direito de consulta dos povos tradicionais. Eu fui a primeira pessoa, tá lá no meu Instagram. Esse homem tem 8 anos que está no poder, nunca tinha recebido um grupo indígena. Pois eu cutuquei e consegui ir com 5 caciques para lá. E os caciques, um cacique me chama muita atenção. A terra dele não tem nem escola, eles estão dando aula debaixo de uma árvore. Tá tudo bom lá na minha aldeia. Tá tudo não sei o que lá na minha aldeia, pro governador. Quando chegou minha vez, olha a minha fala, o que eu fiz com ele. Ele perguntou para uma liderança que ele ficou com medo de eu bater nele. Nunca que eu ia bater nele. Porque eu não sou leiga de atacar uma pessoa. E outra coisa, eu não sou agressiva. Eu sei fazer minha lei na fala, não é agredindo que eu vou conquistar. Mas eu perguntei para ele. O senhor sabe quantas comunidades e onde elas estão em Minas Gerais? Eu não sabia que tinha jogos indígenas aqui. Olha aí a resposta lá, só vocês entrar na entrevista e ver aquilo, gente. Como que eu quero ser... por exemplo, eu tenho um sonho um dia, ser deputada. E como que eu vou ser deputada se eu não sei o que acontece no estado que eu vivo? Eu não sei onde que está as dificuldades do estado de Minas Gerais. E nem sei quem são os povos que existem nesse lugar e onde que eles estão. Em que mundo que esse homem está?
Ele não sabia que Carmésia tinha indígena, doutora. Ele falou que não sabia que tinha uma tribo aqui em Brumadinho que foi atingida pelo rompimento da barragem, não. O trem passando toda hora na cara dele. Ele fechou um acordo de 37 bilhões com dinheiro para poder consertar as burradas e as bagunças que estavam. Não. Ele não sabe onde está. Não sabe onde estão as necessidades. Para isso que é montado um gabinete de gestão. Ele tinha que ter uma sala com mapas de conflitos. Onde que estão as áreas dentro da capital que tem com a questão da chuva? Onde que estão as áreas que alaga? Onde que estão as vítimas de deslizamento? Ah, essa aqui é a área vermelha, a área amarela, a área verde. Então vamos primeiro pela área vermelha? Não, ele não teve nada disso. Ele não sabe nada. Como que eu quero ser vereadora lá na minha cidade? Eu não sei nem o número de população que tem nela. E quem são esse povo? Quem é esse público? Eu moro numa cidade, que é São Joaquim de Bicas, onde que tem o primeiro presídio LGBTQIA+. É um presídio trans lá. Quando eu falo isso na minha palavra, é lá em Bicas, ninguém nem sabe. Poxa, e é um presídio de segurança máxima, onde todo ano tá morrendo 5, 6 lá, entre aspas, né? Estão suicidando. Entendeu? Um presídio horroroso, que não tem dignidade nem de consertar ninguém. A pessoa tem que fazer xixi no buraco, é mais de 30 pessoas numa cela, sabe? Isso não vai educar ninguém. Não tem nenhuma árvore para ter uma sombra. Mas eu sei, cometeu erro, todo mundo comete. Mas não vai ser assim que você vai educar. Né? Educar castigando daquela forma. Né? E assim, nossos direitos humanos estão deixando muito a desejar aqui. Aqui em Minas, infelizmente, a pasta de direitos humanos nosso precisa pôr a pasta verdadeiramente debaixo dos braços e ir fazer uma fiscalização para o público excluído da sociedade que vive aqui na região metropolitana e principalmente aqui em Belo Horizonte. Nós estamos com uma população de rua gigante. A população de dependentes químicos está gigante. A gente não está tendo nem albergue direito para tratar essas pessoas. Não é prendendo que a gente vai socializar eles. A gente precisa criar clínicas, meios de tratamento para tratar essas pessoas. A gente está sem CAP para poder tratar as doenças mentais. Na nossa região, o que é de pessoas que estão suicidando por causa desse crime da Vale, tem 15 dias, um rapaz de 21 anos pulou naquela ponte de Brumadinho, suicidou, porque não está aguentando ficar na cidade, porque quer tanto de caminhão, quer tanto de empresa, quer tanto de... E isso ninguém mostra. Não mostra a situação da doença psicológica, que está todo mundo adoecido, porque quando você não pode ir nadar mais, quando você não pode caçar uma caça mais, como que essa pessoa vai ficar? Porque você vai no mercado, é discriminado, porque eles pensam que você vai roubar. Lá na minha comunidade, que eu sou o povo Pataxó-Rarrãe, todo ano a gente faz uma festa linda também, porque lá a nossa aldeia, eles são padroeiros de São Sebastião, então faz uma festa bonita para São Sebastião. A minha igreja, aqui na Caturama, a gente tem uma igreja de Santa Luzia, não sei se vocês viram, bem na entrada. Então, assim, tem todos ainda esses mitos, né? Porque hoje a gente vive, igual eu falei, num país democrático e a forma que eu criei meu estatuto é assim. Eu aceito todas as igrejas dentro da comunidade. Mas a igreja evangélica, por exemplo, eles podem ir lá visitar, pode tudo, mas eles não podem montar um templo lá. Entendeu? Mas eu mesmo em si, eu sigo a religião espírita do meu povo, mas quando tem missa, tem um evento para São Sebastião, eu acabo participando, né? Porque uma vez que esse ano também quem está regendo até meus santos, né? Que eu também frequento terreiro. Então, assim, esse ano quem está aí, né, é Yansan e Xangô, e eu sei que vai ter muita coisa
que vai acontecer esse ano e, inclusive, ele vai trazer justiça esse ano, com toda certeza para a gente. Vai ser um ano bem emblemático esse ano, porque vai ter justiça, depois vai vir a Sam com aquele vento dela e vai ter muita coisa aí. Às vezes, né, diante de um cenário tão grave, a gente pensa que aqui um grupo de 5 artistas pode fazer contra a mineração em Minas Gerais. Mas a senhora falou também dos momentos de maior dificuldade, que a senhora foi para o ritual. E o rito também é a matéria-prima do que a gente faz aqui nessa salinha, quando a gente sobe num palco. Também é ritual e talvez terminar falando um pouco sobre o ritual e a força disso. Os momentos mais difíceis, essa semana eu estava bem para baixo mesmo. E a doutora Judite falou uma frase comigo e mais um amigo, que eles falaram, olha, não se esqueça, doutora Judite, não se esqueça, você é filha de Yansan e seu pai é Xangô. E esse amigo meu, ele virou, ó, cacica, não é para você deixar ninguém te caçar. Você é uma caçadora e você é uma fênix. Então você usa a sua fênix. Aí ontem eu já fiz meus rituais, fiz um banho, quando tá muito assim pesado, né? É muito bom você fazer um banhozinho de manjericão. Manjericão ele ajuda com um pouquinho de mel. Mas primeiro você faz uma higiene no corpo com um banho de sal grosso, com pinhão roxo. E depois você vai e faz o manjericão. Tem as nossas orações, tem o cachimbo, né? Que é muito bom. Tem a anescla, a aroeira, que você pode queimar dentro do espaço. E o mais é procurar uma árvore, porque essa daí é sua melhor amiga, assim, no plano espiritual mesmo. Tira o chinelo, abraça ela, conecta com ela. Eles não falam para você ouvir, mas eles soltam a energia que você consegue conectar no seu corpo, você sente. E você pedir para tirar aquele DNA velho e trazer um novo DNA, fazer os rezos, os cantos, sabe? Mandar para o universo e hoje tudo é energia, né? Se você ficar ali naquela energia, não vai fluir, né? Coloca fruto dos sonhos na sala, coloca as plantinhas, e coloca um copinho com água, com 3 pedrinhas de carvão, um pratinho de sal grosso, acende uma vela, e reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Deve ser o que vocês fazem, a gente já faz as nossas orações mesmo indígenas, e busca uma energia boa, e rapidinho manda para o universo, porque esse karma não é nosso, né? E libera o perdão e vida que segue. Então, assim, a espiritualidade é tudo. Hoje a gente está mantendo mais com o rapé, né? Porque a gente não pode fazer o ritual de Tiopá, então é o da lua cheia, o do rapé, é o que a gente está mantendo lá na comunidade. E é o que tem dado uma segurada aí para não cair. A gente pode estar dentro da batalha, mas a guerra a gente vai vencer ela. Aí eu já tenho 5, então é muito. É porque quando você começa de um galho, todo mundo quebra, mas um feixe não. E não desistam. Vocês vão conseguir. E isso vai chamar a atenção de mais pessoas e vai chegar mais pessoas também para abraçar isso. Porque o pessoal está ficando revoltado. Tem muita gente revoltada com isso. E está na hora também de mostrar para eles. Opa, peraí. É porque os governantes implementam essas liberações de mineração, essas coisas, tá? Porque a gente está deixando eles muita vontade. Não tem movimento social na rua. Parou, está todo mundo lá esterilizado. Não, nós temos que voltar com os movimentos. Mesmo que aconteça pouquinho aqui na Praça do Preolídio, mas um pouquinho que já está ali, vai chamar a atenção. Parou o trânsito ali um pouquinho, vai chamar. Opa, vamos lá na porta da Assembleia bater a panela. Eu luto por direito de igualdade social para todos. Quem nos dividiu foi os muros. Nós só somos pessoas com culturas diferentes, mas perante Deus nós somos todos iguais. Então não adianta. Aí eu vou lutar por igualdade só para mim, porque eu sou indígena? Não, tem que olhar
eu tenho que lutar por uma igualdade social por todos. Quem nos dividiu foi os muros, e não foi nós que pediu para pôr os muros. E hoje a gente não quer viver mais sendo dividido. Lá na minha comunidade eu tenho um casal de mulheres trans que vive junto lá. E vou levantar agora a bandeira da militância indígena do movimento LGBT aqui em Minas Gerais. Já estou numa discussão com as meninas. A filha da Macota ganhou aí, já tive até uma palestra com ela agora esses dias para trás na PUC. E ela vai me ajudar a levantar a bandeira, então vamos embora. Cacica, a gente queria te agradecer muito, assim. Pra gente é muito importante ter você aqui. Obrigada. Acho que o Brasil apaga bastante a cultura indígena, então pra gente aqui é um privilégio você para lembrar a gente, a todo mundo, e da importância, né, da gente estar junto nessa. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E o que eu falei para vocês é o que a gente vive, entendeu? Se fazer uma folha desse tamanho, escrever lá para mim, fazer um discurso, ao chegar aqui eu não consigo fazer nada, porque eu falo o que eu vivo. A gente quer mais uma vez agradecer a cada pessoa que esteve conosco nessa primeira etapa do projeto Mineral Ibsen. Agradecemos aqui também especialmente a liderança indígena Cacica Angoró por estar conosco nesse encontro, tão importante para os diálogos que compõem o processo de criação do nosso espetáculo Mineral Ibsen. Além disso, a gente aproveita para lembrar que esse foi o quarto e último encontro de uma série de seminários que integram a fase de pesquisa do projeto Mineral Ibsen. Os outros encontros vocês encontram no YouTube do Teatro da Fumaça. A gente teve um seminário com o advogado Pedro Henrique Arruda, com o professor Marcos Antônio Alexandre e com o professor e multiplicador do Teatro do Oprimido, Dimir Viana. Caso vocês tenham interesse em assistir, todos esses encontros estão disponibilizados. Finalizando essa primeira etapa do projeto Mineral Ibsen, que tinha como objetivo fazer um levantamento teórico das principais temáticas que nós vamos abordar na pesquisa, a gente parte para uma fase prática. Nessa fase, a gente vai para 3 cidades do estado de Minas Gerais. Sabará, onde a gente vai ter a colaboração da Sobrelá Companhia de Teatro, Itabirito, onde a gente vai ter a colaboração do Flor de Maio, e Nova Lima, onde a gente vai ter a colaboração do grupo Atrás do Pano para desenvolver práticas a partir do Teatro do Oprimido. O espetáculo Mineral Ibsen tem estreia prevista para setembro de 2025. Todas as etapas do processo de criação desse espetáculo são financiadas pela Ibsen Scope Grant 2024, uma premiação fornecida pelo Ibsen Scope, uma fundação ligada ao governo da Noruega para fomentar abordagens da obra de Henrik Ibsen pelo mundo. Para mais informações sobre o processo de criação, siga as nossas redes sociais. No Instagram nós somos o @Teatro da Fumaça. Esperamos vocês em um próximo encontro. Até logo!